Vamos fazer agora uma simulação de um planejamento previsto vezes o planejamento realizado. E o que é exatamente o planejamento previsto vezes realizado? É você comparar todas as datas de início e fim que você planejou com as datas de início e fim que realmente foram executados em loco na obra, os serviços. Tendo aí os resultados, né, se sua obra vai estar atrasada ou se sua obra está adiantada, se os serviços que foram planejados começaram na data ou posterior, se os serviços que foram planejados terminaram na data ou posterior ou anterior, porque o que acontece? Se você planeja que o serviço comece em uma data e termine em outra, não necessariamente ele vai começar na mesma data, porque pode atrasar devido a chuvas, devido à falta de material, mão de obra. Ele pode começar após. Só que isso não quer dizer que na prática ele também vai terminar após. Porque se, por exemplo, você tiver dimensionado uma produtividade errada no seu planejamento, uma produtividade baixa, e quando ele for executar na prática o serviço tem uma produtividade maior, talvez você consiga até terminar no tempo ou anterior à obra. Isso vai variar muito com os resultados que você tem em loco, né? Você tem que comparar as datas de início e fim planejado e terminado e ver se sua produtividade também está acompanhando aquilo que foi planejado, ou se você está mais rápido, ou se você está mais devagar, mais lento nessa produção, tá bom? Para isso, o que é que nós vamos fazer? Você vai vir aqui na aba Simulate, na aba Data, certo? E eu deixei um cronograma para você verificar, que é esse. Nesse cronograma, a medição da nossa obra, ela está aqui mais ou menos no dia 2 de dezembro, aproximadamente fim de novembro para o início de dezembro. Aqui eu já tenho o serviço executado, só que pelo meu cronograma de Gantt, ó, você pode verificar o quê? Que todos esses serviços eles foram executados após, ou seja, eu vinha até mais ou menos aqui, início de novembro, executando todas as atividades e finalizando na data. Mas após novembro eu perdi um pouco do cronograma, por diversos motivos que têm acontecido, eu atrasei minha obra, você pode verificar. Com isso nós vamos voltar lá para o nosso Navisworks. E o que é que nós vamos fazer dessa vez? Eu não vou importar um novo cronograma. Eu vou simplesmente, o que é que eu fiz? Eu preenchi aqui essa medição nova da obra e salvei em cima do arquivo segunda medição, que é o que está aqui, ó. Você tem que perceber o seguinte, ó. Vou recuar um pouco. Você tem que entender que estava na mesma pasta. Se eu mudar de pasta, ele já perde o link. Tem que manter na mesma pasta para conseguir fazer isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos aqui clicar em Refresh, nessa última opção, ao Data Source, e vamos sincronizar. O que é que sincronizar vai fazer? Ele vai simplesmente atualizar, eu volto para a aba Task, ó, e ele vai atualizar até novembro, ó. Tá vendo? Ó? Novembro, final de novembro aqui, início de dezembro, ele vai atualizar o que foi realizado na minha obra. Ou seja, se eu estiver trabalhando com o meu cronograma em 4D no Navisworks em uma pasta e o meu arquivo em Project também, né, na mesma pasta, eu posso simplesmente atualizar aqui no Project, depois venho lá no Navisworks e confiro as atualizações do meu cronograma. Ou seja, eu controlo pelo Project, né, pelo Project, MS Project, cronograma, e vejo os resultados em 3D atualizando o cronograma aqui no Navisworks. Essa é uma dúvida que muita gente tem, se era possível fazer isso aqui com o meu planejamento 4D. Eu estou lhe mostrando que sim, é possível. Então, vamos fazer a simulação da nossa obra. Vamos simular somente o que foi atual, né, o que foi realizado em campo. Vamos deixar aqui, vou deixar os 20 segundos mesmo, e vou dar o play. A obra vai evoluir até o momento que foi executado todos os serviços. Os serviços que não foram executados ainda, ela não vai simular. Então a gente podemos aqui visualizar de diversas formas e ver a evolução da nossa obra até onde ela vai parar ali mais ou menos. Eu coloquei dia 2, mas ó, a obra está nesse momento, mas eu quero ver a minha obra
no final ali de novembro, vamos colocar aqui, ó, mês 11, pronto. No final de novembro a obra está aqui com esses valores, né? Lembrando que isso é o realizado, e essas porcentagens, já falei que ela fica um pouco desconfigurada. Mas vamos ver agora, de acordo com o que era planejado. Essa opção 2, ó, planejado conforme verificação de planejado versus realizado. Aí ele está lá, ó, a obra com 70%, então as porcentagens de todas as fases da obra, né? Os valores gastos, os dias, as semanas, aqui um gráficozinho. E ele já está ficando um pouquinho vermelho ali, mostrando o quê? Que algumas atividades estão atrasadas. Nós fizemos aquela simulação básica só do que foi realizado. Agora nós vamos fazer o que foi previsto vezes o realizado para você ver o que está atrasando na obra, tá bom? Só, pessoal, que é o seguinte, se eu colocar essa opção que está marcada, ele vai mostrar todo o planejamento da obra. E não é o correto mostrar todo o planejamento da obra, porque sabemos que se colocar todo o planejamento da obra, ele vai mostrar etapas que ainda não foram executadas. Então você vê nessa última opção que ele vai mostrar, a intenção é mostrar somente o que foi executado até o momento. Então você coloca aqui 30 segundos, vamos colocar uma simulação um pouco mais demorada, 45 segundos, para quê? Para que possamos verificar essas atividades que estão atrasando e o nosso cronograma vai começar a ficar vermelho, né? O nosso projeto em 3D vai ficar vermelho as atividades que configuramos que ficaram atrasadas para conseguirmos enxergar isso de forma visual. Você dá o play, liga aí o F11 no seu teclado e aí vai verificando a simulação, certo? Simulação mais lenta da nossa obra. Já está quase no fim da obra, né? Essa obra aí está programada para acabar em janeiro, então ele vai avançar bastante, tá bom? Vemos aí a fase de alvenaria, agora entrando com instalações hidrossanitárias, depois elétrica, e aí você percebe a questão da linha de balanço. Você está trabalhando com vários pavimentos ao mesmo tempo, cada um executando um serviço diferenciado com equipes diferenciadas. E aí percebe que agora, como algumas atividades estão atrasadas, o nosso projeto de 3D, o cronograma Planejamento 4D, está começando a mostrar algumas atividades aí da forma vermelha, né? Ela parou a obra aí, ó, no final de dezembro, nessa fase que enxergamos. E você viu que algumas atividades ficaram vermelhas. Isso é o previsto vezes o realizado da nossa obra.